Muito boa noite a você que está acompanhando o debate Futebol Forever neste sabadão, meio chuva, meio sol. Que pancada que deu agora, hein? Ainda bem que o programa está no ar, ainda bem que o programa não foi aí, não interferiu aí na exibição do programa, né? Mas quase, né? Temos muitas atrações hoje aqui no debate Futebol Forever, hein? Temos a eliminatória da Copa do Mundo lá da Europa, que já começou, né? A todo vapor. Temos também a Copa do Brasil aí. Tá aqui que aconteceu naquele jogo do Corinthians ontem, hein? Quase que ficou fora. Temos aí também o Paulistão e muitas atrações para vocês aqui na edição de hoje, 27 de março, agora 6:01, estamos ao vivo, começando mais uma edição do Debate Futebol Forever. Daqui a pouquinho tem um Pensa Rápido para você responder aqui a nossa pergunta aqui do Pensa Rápido para concorrer às delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiros. Hoje temos 2 esfirras fechadas e 2 quibe frito de carne. Eita delícia, hein? E também os suspiros rústicos, né? Suspiros rústicos, chique, não? Aqueles suspiros que sua avó fazia, a Gisele está fazendo lá também. Que seja doce suspiros. Daqui a pouquinho, então, temos aí a nossa pergunta para que você possa participar do sorteio no final do programa. Começando o nosso programa aí com Rafael Acerra. Tudo bem aí, Rafa? Luzes ligadas a todo vapor. Firme e forte, Rafa. Boa noite, Dudu, Cacau, Renato. Boa noite a todos aí que nos acompanham pelo Facebook. Aqui no Jardim Itamaraty a energia voltou agora. Ficamos aí mais ou menos 1 hora aí sem energia, mas acabou de restabelecer e tá tudo certo agora. O meu destaque inicial aí do programa de hoje é histórico, né? Hoje seria o aniversário de 100 anos do goleiro Barbosa, o goleiro que estava na Copa do Mundo de 50, que foi injustiçado, né, por algumas pessoas, mas hoje ele completaria aí 100 anos, né? O Barbosa tem uma grande história pelo Vasco da Gama, jogou 12 anos pelo Vasco, multicampeão carioca, campeão do Sul-Americano de Clubes em 1948, campeão da Copa América pela seleção brasileira em 49 e, a meu ver, aí, um dos maiores goleiros aí do futebol brasileiro. E não concordo aí com o que alguns tentam pregar, que ele foi culpado pela derrota de 50. Você acha que depois do vexame aí de 2014 abafou um pouquinho essa perseguição ao Barbosa, Rafa? Eu particularmente acho que não tem não tem muito a ver uma coisa com outra, né? Mas ele tem uma filha, né? Uma filha que o Barbosa faleceu no ano 2000, né? Com 79 anos, e ele tem uma filha adotiva que mantém a memória dele viva até hoje. Ela tem um grande acervo, né, de objetos do pai, de fotos, e inclusive o CT do Vasco da Gama, o campo principal agora, né, foi recém-inaugurado, vai se chamar Moacir Barbosa, o nome do Barbosa, e ela disse que para ela foi um alívio, né, que a seleção de 2014 apagou bastante aquela derrota de 50, então, assim, para ela, particularmente, a filha do Barbosa, foi um alívio. Então, destaque inicial, homenagem ao grande goleiro aí do Botafogo, da seleção brasileira, Barbosa. Você não é do tempo do Barbosa, né, Rafa? O Barbosa. Não. Não. Renato Moral, boa noite, Renato. Seu destaque inicial. Camisa boa bonita, noite, hein, Cacau. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rafa. Hoje é homenagem, né? 10 anos do grande mito do 100º gol no Corinthians, 27/3/2011. Rogério Ceni marcava seu 100º gol com a camisa do tricolor. O maior, grande goleiro do Brasil e do mundo, quem sabe. Para quem viu, para quem é São Paulino, acho que é o melhor. Para quem não é, morre de inveja e fala mal. Fala que ele é arrogante, fala que ele é isso, fala que ele é aquilo, como treinador, como goleiro. Mas hoje ele é o melhor. Para mim, ele sempre vai estar no meu coração, de muitas pessoas que entendem futebol como o maior goleiro que a gente já viu jogar. Rafa tá trazendo o Barbosa, com certeza ele é um dos maiores também da história do Brasil, né? Tava lá naquele fatídico de 1950, mas
não é qualquer goleiro que consegue fazer 100 gols ou mais de 100 gols, né? Com a camisa de um time só. E não é qualquer goleiro que consegue também ser tricampeão brasileiro num time só. Temos alguns jogadores aí, acho que o Sheik conseguiu ser 3 vezes campeões seguidos, mas em um clube só o nosso Rogério Ceni, nosso grande goleiro e futuramente nosso treinador do São Paulo e da seleção brasileira. Uma boa noite a todos, um bom programa. Falando em Rogério, essa semana veio à tona de novo aquela polêmica causada por uma jornalista aí que falou umas bobagens no Rogério, foi processada, perdeu na justiça. E essa semana ela soltou uma do Kaká, né? Eu não prefiro nem citar o nome aí, que fique aí só registrado mais uma infelicidade dessa, sei lá se é jornalista, se não é, enfim. Pelo menos não tá mais na mídia principal, né? Tem um canal no YouTube aí, quem quiser que siga. Mas foi um absurdo que ela falou do Kaká essa semana. E eu acho que nessas horas é melhor ficar quieto do que falar besteira, né? Cacau Arbex, muito boa noite, Cacau. Seu destaque inicial. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rafael, Renato. O Rafael teve problema aí, parece que caiu energia de novo lá no Itamaraty. Não, só dando meu pitaquinho aí, primeiro na questão do Barbosa, né? Foi muito forte uma entrevista que ele... só colocando, foi muito forte uma entrevista que ele deu alguns anos antes de falecer, né? Ele falava o seguinte, ele falou, pior criminoso, a maior pena que existe criminal no Brasil, na época era de 30 anos, né? Não sei como que está hoje. E ele estava pagando aquilo lá há mais de 45 anos, pagando por um erro então o pior criminoso com 30 anos está livre. Ele estava preso a um fato que ocorreu. É uma das maiores injustiças que se fez com o ser humano, foi com o Barbosa. Realmente uma pena. Ele estaria completando 100 anos. Infelizmente ele carregou uma culpa aí que na verdade não era dele, né? A gente tem lance, tem coisa, mas não dá para falar que ele é o culpado. O jogo tem 90 minutos, aconteceu um gol, sabe? É uma coisa muito, né? Sobre do esportivo. Sim. É a crônica esportiva, né? Tem que arrumar um culpado, né? Tem que arrumar um culpado, né? Eu acho que isso aí tem que acabar, cara. Isso aí, se arrumar um culpado de uma derrota aí, é um peso muito grande, né? Também do Rogério. Essa história vem, né? Alguma reportagem da época, né, algumas, né, da época relataram o fato e veio caminhando ao longo dos tempos, né? Então, eu acho que dos anos 70 em diante, ninguém mais tem condição de avaliar aquele lance, né? Pega tudo que saiu da época. E assim, ó, tem a conotação racista violenta nisso aí. Para se ter uma ideia do que aconteceu, nunca mais a gente foi ter um goleiro negro se destacando com o Dida. Olha quanto tempo que demorou, porque daí se vinculou que o goleiro negro não podia ser, o negro não podia ser goleiro. Por causa do Barbosa, olha quantas pessoas foram tolhidas de ser profissional, de jogar, por causa de um lance numa Copa do Mundo que ninguém sabe como é que foi. A gente pegou o lance ali atrás do gol, bem... Uma injustiça, uma grande bobagem que se cometeu e que o coitado... Oi? Deu uma travada, mas voltou agora. Não tá? Não, agora voltou. Uma grande injustiça que se cometeu. Sobre o Rogério... Tá. Sobre o Rogério Ceni, sem comentários, né? Eu acho que, né, o 100º gol lá, como o Renato falou, não é qualquer goleiro, não teve nenhum goleiro que marcou 100 gols. O Rogério Ceni é o único que marcou 100 gols, o maior goleiro artilheiro da história. Mas o meu destaque inicial, né, uma homenagem também ao grande Paulo Stein. Paulo Stein faleceu hoje, vítima dessa doença maldita do Covid, né? O Paulo Stein, para quem é mais novo aí, o locutor, eu conheço particularmente da Rede Manchete, né, antiga Rede Manchete. Ele era um ícone ali da Rede Manchete, as narrações, programa no domingo à noite, muito... Alberto, Léo, Paulo Stein. Um cara que assim... Tem Osmar de Oliveira fazia Márcio Guedes. Fazia, Márcio Guedes. E assim, o grande... essa homenagem, então, ao Paulo Stein, que nos deixou nessa manhã de sábado aqui. Ele que também foi para os mais novos, vão lembrar ele do Sport TV. Os mais antigos da Rede Manchete. Uma boa noite a todos, um ótimo programa para nós. Você gostava das novelinhas da Manchete lá também, Cacau? Então, Dudu,
Assim, eu gostava do esporte, mas tinha o Pantanal, o Ana Raiz é Trovão, Dona Beija, que aliás foi a primeira novela em que teve nudez na televisão brasileira, com a Maitê Proença, Dona Beija. Né? O Pantanal tinha a Juma, Marruá, né? Cacau na adolescência não perdi um capítulo da novela. Não perdi um capítulo. E assim, aproveitando também, o Miguel tá falando aí do jogo de Portugal aí. O Miguel, né, tá falando aí do jogo de... Vamos falar de futebol, melhor, né? O Miguel tá falando do jogo de Portugal e tava 2-1, né, Miguel? Dá uma atualizada agora pra tá gente 2-2. 2-2. É, Miguel. Eu ia falar também. 2-0. O Miguel falou muito cedo da vitória. Falou cedo da vitória aí, Miguel. Cantou a vitória antes. Também um grande beijo para Ana Paula, tá nos acompanhando aí. Bom programa para gente. Muito bem. Vamos rodar. E o Rafa não voltou? Vamos ver se tem alguma mensagem do Rafa aqui. Ele falou que caiu. Caiu. Vamos lá, vamos rodar nosso Pensa Rápido para você já ir participando aqui no nosso chat aqui do Facebook, para que no final do programa você concorra às delícias aí da Casa do Líbano e também que seja doces suspiros. Vamos lá então? Pensa Rápido de hoje. Fácil, hein? Qual campeão mundial não se classificou para a Copa de 2018, para a última Copa do Mundo? Foi a Alemanha? Foi Uruguai? Foi a Argentina? Ou foi a Itália? Começaram as eliminatórias europeias aí, então a gente já colocou uma questão relacionada aí, né? Qual campeão mundial que não se classificou para a Copa 2018? Alemanha, Uruguai, Argentina e Itália. 2 europeus aí na mira. Basta você responder aqui para concorrer aí no sorteio no final do programa. Vamos lá, então? Vamos começar nosso programa falando aí um pouquinho do que sobrou aí do Paulistão, né? Paulistão que está paralisado. E a gente não sabe ainda, não tem data certa do retorno. Teve alguns jogos isolados aí durante a semana. Só lembrando que no sorteio de hoje, então, temos suspiros rústicos da Que Seja Doce Suspiros e também 2 esfirras fechadas e 2 quibe frito lá da Casa do Líbano. Então vale a pena participar, hein, no final do programa, o nosso sorteio. Então tivemos aí uma rodada isolada do Paulistão, onde tivemos o jogo do Palmeiras e São Bento, um jogo atrasado, né, da rodada anterior, e tivemos também o Mirassol e Corinthians já da quinta rodada, da rodada atual, né? O único jogo isolado, então, da quinta rodada, Mirassol e Corinthians, e da terceira rodada, São Bento e Palmeiras. A equipe do São Bento começou atacando bem esse jogo, né? Eu acho que depois daquele lance lá do expulsão do Everton, eu acreditava que o São Bento teria uma sorte melhor no jogo, viu, Cacau? O São Bento ali era o franco atirador, tinha jogado 3 partidas, tinha perdido 2, empatado 1. Então, você achava que o Palmeiras teria até uma facilidade para vencer a partida, né? Isso o Juliano tá de brincadeira. Mas era realmente isso. Tinha a novelinha Juliano, o salário especial da Record era antes da manchete, bem antes da manchete. Esse aí foi... Realmente tinha esse programa aí às sextas-feiras na Record. Essa aí, acho que vocês não lembram. O Dudu e o Renato não lembram dessa, não. E um amigo meu falou aí que voltou o Cine Privé. Eu não estou sabendo, mas disse que voltou, né? Eu também não estou sabendo. Mas hoje o Cine Privé, na sessão da tarde tem Cine Privé. Hoje banalizou isso aí. Antigamente você esperava para assistir o sábado especial da Record de sexta-feira. 1h da manhã. Não, 1h da manhã era sagrado. Cine Privé, mas o precursor é esse que o Juliano falou, sábado especial da Record, que não mostrava nem 5% do Cine Privé, mas era a molecada que queria assistir. Molecada queria assistir. Tem uma pergunta interessante da Linda, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre as alterações, né? Sim. Não, deixa só falando aí, sair um pouquinho do assunto aí do Palmeiras e São Bento, né? Então, e aí a gente esperava uma vitória do Palmeiras tranquila, né? Mesmo com o desfalcado aí, com o técnico de férias, metade do elenco aí também de férias, não voltou ainda, não voltou a jogar ainda, né? Mas aí surgiu aquele lance, aliás, um bom atacante do São Bento ali, eu não me recordo o nome do rapaz, se vocês lembrarem aí, para poder ajudar. Aí ele fez a jogada lá, o Everton, assim, aí você vê o que é um grande goleiro, né? O cara fez
fez a falta fora da área, foi expulso e cumprimentou o juiz por ter expulsado. Viu que estava certo, não ficou com aquele mimimi de não sei o que, como fez o técnico dele, o auxiliar lá do Abel começou, mas foi muito claro, a expulsão não dá para se discutir, acho que nem vai estar nos lances polêmicos aí, porque foi, né? Aí o Everton, na hora, se você tem que decidir, né, vai preferir tomar o gol ou a expulsão, né? Normalmente o pessoal fala, por que não deixou o cara fazer o gol e daí teria o tempo para recuperar, mas na hora para você pensar, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Mas aí o Palmeiras teve o azar que o São Bento foi expulso, o Everton não saiu nada na jogada, mas 5 minutos depois saiu o gol do São Bento. Aí quando o São Bento tinha um domínio aparente da partida, parecia que a coisa... Aí surge um pênalti que, na minha opinião, bem discutível, né? Não sei se vai estar aí nos lances polêmicos, um pênalti. O Palmeiras empata a partida, tá mesmo com 10 jogadores, e o segundo tempo foi horrível, não teve nada. O Palmeiras com 10 não conseguiu ir para cima, o São Bento também acho que ficou satisfeito ali com o resultado e deixou o jogo correr. Mas, enfim, o Palmeiras, esse campeonato paulista aí, ele tá jogando a primeira fase aí para classificar e disputar com o Bragantino quem vai para a semifinal. Então, o Palmeiras tá nem aí pro campeonato. Esse jogo isolado aí do Corinthians, Renato, Mirassol, lá no Rio de Janeiro. Eu acho um absurdo, ridículo. Não tinha que ter tido nem Palmeiras, nem Corinthians, nem nada. Federação, segunda-feira, fala que não vai ter jogo, não vai ter campeonato. Liga na terça-feira, liga pro clube e fala que o clube vai jogar na quarta-feira à noite. O time lá em Mirassol. O Mirassol pega, vai e volta para jogar junto com o Red Bull lá em cima, na Copa do Brasil. Volta para Mirassol e depois vai de novo pro Rio de Janeiro. O CBF tá querendo matar os clubes. A federação tá querendo que o clube não tem dinheiro. Quem que tá bancando isso? É isso que eu quero saber. Quem bancou essa viagem de Mirassol e do São Bento? Corinthians e Palmeiras, entre aspas, tem dinheiro. Mas o São Bento e o Mirassol tem dinheiro para ficar indo pro Rio de Janeiro? Não é só a locomoção do ônibus. Eu acho que a federação Renato, a federação bancou tudo. A federação bancou tudo. Esse não é o que eu quero saber. Tá bancando? Esse não é o problema. Então, tá bancando tudo. Ou seja, o problema jogador não é bancar, é fantoche. Jogador é fantoche, então. É isso. Nós somos fantoche. Porque eles bancam e a gente obedece. Segunda-feira fala uma coisa, terça-feira à noite. Isso é informação do técnico do Mirassol. Eles ligaram para Mirassol à noite. Ó, vocês estão em casa, vocês vêm aqui por uma consultação, que amanhã cedo nós estamos indo para jogar. Claro que vai ser ridículo o jogo, Cacau. Claro que vai ser ridículo. Mas o Mirassol fez isso e ganhou do São Paulo no passado. Pô. Juntou em cima da hora. Mas é diferente, são situações diferentes, Dudu. São situações diferentes. O São Paulo tá quebrado faz tempo. Isso aí ia perder para qualquer um ano passado. O cara chegou do avião, desceu e foi pro campo. O que eu quero saber é o seguinte: como que fica o jogador? Como que o treinador se prepara para o jogo? Como que ele faz uma preleção? Que treinamento que ele vai fazer contra o Corinthians? Era o primeiro só passar o trator no Corinthians. Como ontem o Retrô era para passar o trator no Corinthians. E por que o Palmeiras ganhou? Porque é a teoria que eu tenho. Time grande tem que ganhar de time pequeno. Menos com um. O time depois colocou alguns jogadores, né? Tá voltando agora o Gustavo Gomes. Esqueci o nome dele lá. Gustavo Gomes, não, o ponta lá, o que fez chover lá na Libertadores. Deu o passe pro gol, que eu esqueci o nome dele aqui. O Rony voltou, então impôs. Agora, o Corinthians não tem de onde tirar a lei de pedra. Ele já tirou. Jô tá ruim, Jô tá devendo. Otero ontem fez o gol, mas tá devendo, não jogou nada na quarta. O Gil, a minha preocupação maior com o Miranda é o Gil, é exatamente o Gil. Quem duvida da capacidade técnica do Gil? Ninguém pode duvidar. O cara é um excelente jogador. Só que depois que ele chegou da China, ele não rendeu mais. Não tem como. Quem tá segurando a ponta ali, as pontas no Corinthians, é o Fagner, é o Cássio, é o Fábio Santos, que tá velho, mas que tá no casco ainda, tá dando um rolinho. Agora, do meio para frente, e o Mosquito que pega a bola e baixa a cabeça e vai para cima. O Corinthians não tem time. O Corinthians, na minha opinião, ano passado teve sorte, porque o Mancini arrumou o time e deu uma sequência. Nesse ano, tá bem difícil pro Corinthians, porque o jogo do Mirassol e o jogo de ontem é de se preocupar. O Vital é meio irregular, né? Tem jogo que ele parece que vai deslanchar, tem jogo que volta. Mas aí, Renato, a questão é a seguinte: tanto para o Mirassol quanto para o Corinthians foi decidido que
O jogo ia ser, foram avisados na véspera, não teve vantagem para ninguém. Certo? Não disse que tem vantagem. Não, eu digo, então não é o Mirassol só que é o coitadinho. O Corinthians também foi avisado na segunda para jogar na terça. E outra coisa, o Mirassol dominou o jogo. O Mirassol só não empatou o jogo porque o Cássio pegou o pênalti nos acréscimos ali. Senão o Mirassol teria empatado e merecidamente teria empatado, porque jogou melhor. Né? Então, é muito mais... eu não vejo isso que a viagem... Lógico que influencia. Mas assim, o São Bento e Palmeiras, o Palmeiras, esse elenco do Palmeiras está descansado. Esse elenco do Palmeiras só está treinando. Então não tem essa desculpa que aí estava com 10 homens, estava com... errado. O próprio técnico que está substituindo o Abel falou que não teve nada a ver com a influência não. E o Palmeiras teve um dia a mais ainda. E outra coisa, o Palmeiras não ganhou o jogo. O Palmeiras não passou o trator. O Palmeiras empatou com o São Bento. Isso. O Palmeiras empatou com o São Bento. Se for um jogo... estava com um a menos. Com a menos, mas não passou trator nenhum. Não jogou nada. O que eu quero falar é o seguinte. Não é fisicamente que prejudicou. É ridículo você ser avisado um dia antes que amanhã tem partida. E o planejamento? Isso com certeza. E como você se planeja para um jogo? Não estou falando de físico. Físico não tem nem que falar. Cabimento. O que foi colocado o que foi colocado é a gente analisar o que foi a partida. Essa história é outra história. Que é um absurdo total, mas não precisa nem discutir. Não existe isso. Falar num jogo, falar com um time. Tem nada a ver. Falar que um time que é a mesma coisa. Você avisar o time, amanhã, você está lá treinando, amanhã vai ter jogo contra o Corinthians. Né? Ou vocês vão para o Rio de Janeiro agora para jogar com o Corinthians amanhã. E o Corinthians, mesma coisa, vocês vão para o Rio de Janeiro para jogar. Não tem cabimento. Isso aí não se discute. Agora, a gente tem que analisar o que foi o jogo. E a bolinha que foi esses dois. Desculpa, Cacau, eu não consigo discutir o jogo onde a Federação Paulista está ali em São Paulo, sabendo que São Paulo está com falta de oxigênio, falta disso, falta daquilo, e oferece um jogo no outro estado. Ah, tá bom, o que vocês querem? Ah, me dá respirador. Então por que a Federação não dá apoio respirador para o estado dela? Questão. Porque não pode ter jogo aqui. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, quem for jogando na quarta ou ontem, sendo que é ridículo o que a gente tem. Quem manda no nosso futebol é ridículo. A gente é fantoche. Você tem toda a razão. Só que o que a gente consegue ver é o que a gente vê no campo, entendeu? A decisão. Se você for ver outra coisa também que passou batido aí, talvez, Santos e Ponte Preta. Santos e Ponte Preta foi marcado para São Januário, né, na quinta-feira, né, tudo certo, não sei o quê, daí entra no que a gente conversa, entra a parte política. A cidade quer uma coisa, o Estado quer outra. Então, estava tudo certo, tal, daí o Estado determina, não pode ter jogo de time de outro Estado, ou não pode se ficar alojado aqui, sei lá o que eles inventam para não ter o jogo. E fica essa briga política e os clubes no meio. Vai para lá, volta e não sei o quê. E nessa brincadeira aí, o time do Marília inteiro pegou Covid aí nessa viagem, excursão que fizeram para o Brasil aí. É o nosso futebol, infelizmente, estamos nessa... E o meu coisa com esse daí, do protocolo, é o que eu vou te contar agora, que eu estou a semana inteira para falar aqui. É o caso do Jean Mota do Santos. O Jean Mota do Santos, quem pegou foi a mulher e o filho. E ele não foi para o jogo do Santos semana passada, ou não pôde jogar e treinar essa semana, porque ele poderia estar contaminado. E aí fizeram o teste e acho que ele se contaminou. Então, não é só lá dentro do clube, é também fora, na família que é perigoso. A mulher pegou, passou para ele poderia, se a mulher não descobre, ele dava o surto no Santos de novo. É esse que é o problema. Tem que ter um pouquinho de bom senso agora. Segura, agora que vai ser mais briga ainda, né? Porque agora o Dória colocou... Agora acho que parou de vez, né? Agora não, mas eles vão continuar. Se até agora continuam 2 jogos... Eles adiantaram esses jogos para não confrontar com o que eles estão pensando lá na frente. Então agora parou de vez. O que adiantou? Por que fizeram tanta questão do Corinthians jogar e do Palmeiras e também do Santos? O único que não deu certo foi o Santos. Porque o Palmeiras tinha jogo atrasado, o Santos tem jogo pela pré-Libertadores e o Corinthians tem jogo pela Copa do Brasil. Então, por isso que já adiantou o Corinthians e queriam adiantar o Santos também para ficar tranquilo. Que daí o Campeonato Paulista, essas datas que foram adiadas, jogariam em datas de pré-Libertadores e Copa do Brasil. Os outros times podem jogar. Então não se cogitou o São Paulo jogar.
O Santos Não, joga isso em é outra casa? coisa. Isso é outra coisa. Não, lógico que não. Se o Santos isso é jogar na outra- Libertadores em casa, vai jogar na onde? Não vai poder jogar em casa. Em Santos não vai Então, é jogar. isso que eu quero. É Em isso Santos que... não vai jogar. Tem o mando de campo. Aí, se vai jogar em outro estado, em outro país, é outra história. Ou se vai jogar, é outra história. Que a gente não sabe. Que nem Sobre ontem. o jogo O Corinthians foi prejudicado ontem. Sobre o Corinthians jogo foi da Copa do prejudicado. Brasil de ontem, o Corinthians levou como se diz, um nó do Retrô, né? Se for analisar elenco por elenco, eu acho que o Corinthians acabou saindo no lucro aí com essa vitória nos pênaltis, né? Pelo que foi o jogo. Lucro? Ele é muito mais que lucro. Se você colocar, ele ganha um título ontem. Que isso, o jogo do Corinthians ontem foi horrível. Horrível. Sim, mas assim, você vai pensar, Corinthians contra Retrô, certo? Retrô, tudo bem, é um time empresa lá de Pernambuco, é um trabalho que é interessante de se ver, tá um negócio bacana ali, me parece que a gente está acompanhando de longe, mas parece que no meio da pandemia parece uma coisa bacana aí, eliminou o time o Brusque, né, de Santa Catarina na primeira fase, então não é um time qualquer, né? Mas, como o Renato fala, né, o Corinthians... O Corinthians e Retrô, o Corinthians tem que passar o trator. Essa que é o que se espera. Mas, como eu falo, dentro do campo é diferente. Dentro do campo é diferente. O Corinthians hoje se equivale ao Salgueiro, se equivale ao Retrô, se equivale a essas equipes pequenas. A coisa está muito equilibrada. Não a camisa. O time. O Corinthians não dá para nem se discutir isso. Aí o que acontece? Um time do Corinthians vai lá para Volta Redonda na terça-feira, joga, fica lá no Rio de Janeiro, todo mundo longe de casa, vai saber onde ficar, e vai pegar num estádio acanhado, estádio raiz que a gente fala lá. Em Saquarema tem muito mais lugar de surfista do que de boleiro. Aquele né? gramado é brincadeira. Né? Aquele gramado é brincadeira. Brincadeira, um jogo de Copa do Brasil num gramado daquele. Aí o que aconteceu? Ontem à tarde, no mesmo estádio, teve o jogo do Fluminense pelo Campeonato Carioca. À tarde jogou naquele... Assim, há muitos e muitos anos não se tem mais preliminar de jogo por causa de preservar o gramado. Aí se joga no mesmo dia 2 jogos oficiais, um pelo Campeonato Carioca e outro pela Copa do Brasil, no mesmo estádio com um gramado horrível. Né? Não é nada de justificativa, não é nada disso, mas como o Renato falou, o Corinthians foi prejudicado, o Corinthians ia jogar no Itaquerão, né? Não pôde jogar, o que teve para hoje era isso, teve que ir para Saquarema, um absurdo dos absurdos, aí a gente não se discute. Aí falando de futebol, a equipe do Retrô foi superior à do Corinthians, nos 90 minutos, se a gente vê a estatística lá, né, até tem uma brincadeira aí no Facebook, assim, parece que o Corinthians jogou contra o Manchester City na Copa do Brasil, porque era 65-35 de posse de bola para o Retrô. Né? Pode ser besteira posse de bola, mas é uma coisa, um time pequeno, com 65% de posse de bola, né, 2/3 do jogo ficou a bola com o Retrô. Então é uma coisa relevante. E aí o Corinthians sofre o empate lá, o jogo vai para os pênaltis. E assim, o que eu achei muito, muito ruim, né? A hora que acabou as penalidades, aquela comemoração do Corinthians, nossa, ganhamos dos pênaltis do Retrô. Cássio vai para cima dos caras. É porque tiraram o sarro dele. Gente, ele é o Cássio, pô. O cara é campeão mundial, super campeão. Você vai ligar para provocação de cara do Retrô. Quem que são os caras na hora do dia? Aí o Fagner faz o gol, sai tudo bravinho lá. Um cara de seleção brasileira, meu. Vamos, sabe? Joga no Corinthians. Cair em pilha de jogador aí que não dá expressão nenhuma no futebol, sabe? Então, eu acho que eles erraram feio. Tanto o Cássio quanto o Fagner de entrar em confusão com desnecessário. Eu achei que isso foi a parte ruim e essa comemoração exacerbada. Sabe qual a impressão que deu isso aí? Deu a impressão que foi um alívio pro Corinthians não ter sido eliminado nessas duas fases. Sim. Porque agora ele já está entre os 32, certo? Esses 32 estão incluídos todos a Libertadores, estão incluídos os campeões dos torneios regionais. Então agora, se o Corinthians for desclassificado, não tem problema, né?
Claro, Dudu, se pegar um adversário meia boca, vai dar samba. Depende com quem jogar. Mas o problema eram Dudu, essas duas fases. Se fosse eliminado nessas duas fases, aí o pau ia comer, né? Porque, vamos dizer, a grande vantagem de ser em nono do Brasileiro era entrar entre os 32. Agora ele já está entre os 32. Então ele já se igualou com o Atlético Paranaense agora, né? Sim. Então já tirou aquele peso dos ombros aí. Né, e a questão financeira também, né? Questão financeira, né? Os prêmios da Copa do Brasil são muito bons, também, né? De passar incentivadores, de fase aí. Né? Eu acho que talvez essa seja a maior questão no momento de todo mundo sem dinheiro aí, principalmente o Corinthians nessa pindaíba aí, divulgaram a dívida aí, foi astronômica a dívida do Corinthians aí. Imagine cair fora numa dessa aí, seria complicado. Então, agora já está com. Eu ia falar exatamente isso. Eles tiraram um alívio, a pressão deles é maior, eles sabiam que o outro time jogava melhor, porque com certeza o Mancini viu os jogos, o time é arrumadinho, como o Cacau falou, eles tocam a bola, eles têm um modelo de jogo próprio, eles não saem daquilo ali, mesmo eles perdendo o jogo, eles continuaram tocando a bola. O zagueiro, que era do Corinthians, que eu esqueci o nome agora, que já jogou no Corinthians, passa toda hora no pé dele, ele vem para a direita, volta para a esquerda, o volante vem buscar o jogo, é bonitinho, é arrumadinho o jogo deles. E eles não saíram do gol. Agora o Corinthians está quebrado não só dentro do campo, não tem jogador, não tem investimento, não vai trazer jogador. Esse ano o Corinthians não vai contratar ninguém, porque não tem. E eles passaram a primeira e a segunda fase, Dudu, porque eles eram obrigados a passar para ganhar esse 1,5 milhão. Isso que foi, porque eles não estão recebendo há meses. Eles estão com salários atrasados. Então, eles podendo isso, é um jeito deles pegarem e fazer uma pressão na diretoria. Bom, agora nós ganhamos dinheiro, vocês têm que dar um pouco para nós. Agora tem que pagar os atrasados, pelo menos. Exatamente. E eu concordo com o Fábio aqui, que ele falando que esse ano do Corinthians vai ser complicado. Para mim, Delamore, boa, José, obrigado, que é o zagueiro do Corinthians. O Corinthians, ele só está vindo nesse ritmo um pouquinho menos, que não falando tanto do São Paulo, porque quando foi a final do Paulista, que o São Paulo jogou o Corinthians, se o São Paulo ganha, o Corinthians afunda. Só que é aquele negócio, é clássico e é final, pode ir para qualquer um. O São Paulo perdeu, o São Paulo afundou um pouquinho. O Corinthians, não, mostrou que o Corinthians era o melhor dos paulistas e não sei o quê. Mas hoje o Corinthians volta a ser a terceira, quarta força do estado. O Corinthians não está com esse elenco recheado de craques. O Jô está em final de carreira. Três defensores já estão velhos. O meio-campo, a gente não sabe quem que é o meio-campo do Corinthians, qual joga. Tem jogo que é o Camacho, tem jogo que é o Gabriel, tem jogo que ele não coloca nenhum dos dois. A gente não sabe. O Corinthians está desarrumado. Graças a Deus que o Duílio está lá. Porque o Duílio parece que ele é um pouquinho mais centrado que os outros diretores, pelo que eu consigo analisar. Aparentemente, sim. Né, ele é o mais centrado. Ele não faz loucura. Eu não queria ver. Eu sou daquela opinião. Se o meu rival tá forte, eu vou ficar mais forte que o meu rival. Eu não gosto de ver meu time com a Portuguesa caindo. Eu quero ver o Corinthians lá firme. Mas o Corinthians hoje, para mim, ele tá decadente. Infelizmente, quando o São Paulo joga com ele, ou quando o Palmeiras, no caso do Palmeiras não, mas eles têm uma gana, uma força que eu não sei de onde eles tiram. E que isso mostra para as pessoas que o Corinthians não tem problema, só por causa de uma vitória. Camufla muito isso. Eu não sei até que ponto foi combinado, se foi, se não foi, o que saiu naquele programa exibido no Sport TV. Mas o vestiário do Mancini, eu acho que foi o responsável aí pelo empate do Corinthians com o Inter na última rodada. Porque o que ele falou naquela preleção é para qualquer jogador, né, botar, como se diz, a coração na ponta da chuteira, né? Então foi algo muito legal que ele falou na preleção, no intervalo do jogo. Inclusive ele alertou para o resultado do São Paulo, que já estava derrotando o Flamengo, né? E no final do jogo também, o Cássio falou muita coisa legal lá. Eu acho que esse grupo, ele é um grupo, assim, modesto, né, vamos dizer. Mas não vai passar vergonha esse ano, não. Pelo menos é a minha opinião. Tem o Zé Eito na área aí, hein? Tá. Ei, conseguiu digitar, hein, Mala? Ei, meu Deus do céu. É verdade, aliviar o salário atrasado, né, Zé? O salário atrasado. Deu uma ajudinha aí pros cofres do Coringão. Viu, Dudu, aqui
O José Renato está falando que o Corinthians é a quinta força. Eu concordo. Porque na frente ainda de Corinthians e também do Santos, na minha opinião, vem o que eu sempre falo, o Bragantino. Mas a gente esquece, o Bragantino é um timão. O Bragantino é um grande time. É um time que joga melhor que o Corinthians e joga melhor que o Santos, na minha opinião. Há algum tempo já, não é de agora. Né? E o treinador é um excelente treinador. Também. Conseguiu fazer até o Elinho jogar a bola. Exatamente. Ou teve visão de saber que o Elinho no São Paulo tem aquilo também. O jogador estava no São Paulo, talvez não foi. Não, é diferente você jogar no São Paulo e jogar no Bragantino. Ele teve talvez a visão de ter um jogador novo, que tem qualidade e que conseguiu aproveitar no time. Mas voltando para o Corinthians, essa questão aí, o Corinthians eu vejo de uma forma. O Corinthians, por incrível que pareça, me parece que joga melhor contra adversários melhores. Você pega o Internacional, né? Você pega um Flamengo, parece que o Corinthians desenvolve o jogo melhor porque não tem aquela obrigação de ir para cima, tal. A hora que pega um time mais, vamos falar assim, vai jogar com o Salgueiro, tem a obrigação de ganhar. Ganhou lá. Eu fui muito criticado aqui que eu falei que ia ter jogo duro. Ele ganhou lá do Salgueiro porque ele marcou um gol no comecinho do jogo. Um gol no comecinho do jogo virou totalmente a partida. Aí não teve reação, o time do Salgueiro também é limitado. Aí ontem, mesmo pegou um time mais organizadinho, não é o time do Retrô não é um time, não, é um time organizadinho, com uma outra peça boa aí, o pessoal falou do 6, do 8, do zagueiro que era do Corinthians também, que começou com essa pequena organização, conseguiu dominar o Corinthians, o grande Corinthians. Então, para o Corinthians, na minha visão, é melhor enfrentar um adversário mais forte, por incrível que pareça, um adversário mais forte, vide o jogo do Inter. Quem que imaginava que o Corinthians ia empatar com o Inter lá ia tirar o título brasileiro do Inter? Não. É o mesmo time, e até mesmo, um time até pior do que esse que jogou ontem, entendeu? E foi lá então é toda a questão de encaixar o jogo, da leitura da partida. Corinthians e Retrô, o Corinthians tem que ir para cima e ganhar. Corinthians e Inter, ele pode esperar. É uma história diferente, na minha visão. Tem a questão da velha frase, né? Quem não faz, toma. Até o Muricy costuma falar, a bola pune, né? O gol que o Retrô perdeu antes do Corinthians marcar na sequência a falta, o gol de falta, foi uma coisa absurda. O gol que o cara lá perdeu na boca do gol, realmente, quem não faz, toma, né? Vamos falar um pouquinho, então, agora das contratações do São Paulo. Até o Roger Lourenção fez o comentário aqui com a gente, né? Para falar aí sobre as contratações do São Paulo, as perspectivas aí para esse elenco. Então, acho que fechou, né? As 6 contratações, né? Nós temos aí essa semana, então, a chegada do Éder, o Miranda, o Benítez, o William, o Orejuela e o Bruno Rodrigues. É isso, né? Bruno Rodrigues, Orejuela, Miranda, Benítez e William. Deixa eu cortar Renato. Você, Dudu. Um absurdo que acabou de acontecer agora no jogo do Portugal. Um absurdo mesmo. Não sei nem por que não teve VAR. É ridículo. Achei que era só no Brasil. A bola entrou mais de meio metro e não deram o gol do Cristiano Ronaldo. Acabou o jogo, empatou 2-2. Quem puder ver esse lance, o Cristiano Ronaldo fez um belo de um gol. De primeiro, um lançamento. A bola entra muito. Tô vendo aqui de novo. Travou, Renato. Cortou. Cacau, essas contratações do São Paulo não foram aquelas contratações que a gente fala de baseada à toa, né? Eu acho que para as posições realmente que o São Paulo precisava, né, Cacau? A minha visão aí, o Orejuela é um bom lateral direito, né? Vem para o lugar do Juan Fran, acredito que nisso aí o São Paulo saiu ganhando, por incrível que pareça, né? O Juan Fran, apesar de toda a história no futebol, o Juan Fran, apesar de toda a história no futebol mundial, já tinha passado do ponto, né? Veio passear aqui no Brasil, na minha opinião. O Orejuela é um bom reforço. O Miranda, como o Renato colocou no começo do programa, a grande dúvida é se ele vai conseguir, voltando da China, né? O
futebol chinês, a gente fica um pouco preocupado com o que tem acontecido, porque todo jogador que volta da China me parece que não desaprende a jogar, né? Não tivemos nenhum, pelo menos não me lembro aqui de nenhum exemplo de jogador que voltou da China e conseguiu desenvolver o mesmo futebol. O Miranda, que a gente conhece, é um senhor zagueiro, seria um excelente reforço. Eu acho que a grande contratação é o Benítez. Eu acompanhei ele bastante pelo Vasco, é um bom jogador. Eu acho que pode dar uma boa mexida ali no meio de campo do São Paulo. Eu acho que vai ser um jogador que pode contribuir muito para o São Paulo. Agora, os demais, Bruno Rodrigues, Éder e William, eu acho que vem para compor elenco, né? Vem para somar aí. Lógico que assim, tiveram boas passagens, né? Aí pelo Palmeiras, pelo futebol mexicano, se não me engano. Mas, assim, são jogadores medianos que vão para compor elenco e que faz parte disso, né? Precisa ter bastante gente para revezar. Agora, um pouco dessa mudança da regra do futebol, pode ter 5 substituições, então tem que ter os campeonatos vão se acumulando, então é bom ter mais gente boa para revezar no elenco. Eu acredito que o Éder, o William e o Bruno Rodrigues sejam justamente para isso. As contratações esperadas, então, é o Orejuela, que vem para jogar, é o Orejuela, o Miranda e o Benítez, na minha visão. O Pedrinho, que jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, hoje é comentarista do Sport TV, né? Ele comentou que quando ele estava no Palmeiras, surgiu o William pro futebol. E era um grande jogador, viu? Era um grande jogador, começando a carreira. E ele até falou que hoje ele não acompanha a carreira, mas o William ele não sabe mais como que tá. Mas ele até comentou que ele até tinha medo de perder a posição, porque o menino surgiu com tudo lá na época, né? O William é mais um caso desse de jogador na categoria de base. Ele foi muito bem nas categorias de base. Eu me recordo, assim, não me lembro exatamente como era, mas é um jogador que sumiu, né? A gente não ouviu mais falar dele. Então, não tem base para... Eu, pelo menos, não tenho base para comentar sobre isso. Falar se é a gente conhece o William de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás. Muito tempo fora e equipes de muito tempo fora, né? Eu não vi um jogo do William, um jogo inteiro do William, não sei dizer, e acho que muito pouca gente viu. Vamos lá, vamos rodar mais uma vez. Renato tá voltando? Tá voltando, Renato? Tudo bem, Renato? Tudo. Tava falando sobre as contratações de São Paulo. Você quer acrescentar alguma coisa pra gente ir para outro assunto? Como eu falei, eu acho que o Miranda é uma incógnita, tá vindo da China. Para mim, se o São Paulo conseguir recuperar ele, jogar no nível 5 para baixo, 4 ou 6, entre 4 e 6, eu acho que tá ótimo pela idade. O Éder é uma esperança aí, a gente nunca viu ele jogar. Quem falar que viu ele jogar é porque acompanha muito na Itália, viu muitos jogos, mas eu mesmo particularmente vejo até jogo de Série D aí, não lembro. Posso até ter visto um jogo ou outro, mas assim, falar que o cara é o craque é uma aposta. O rapazinho da Ponte também ali é uma aposta. Vamos ver, eu acho que o estranho é que o Júlio Casares chegou no São Paulo falando que não tinha dinheiro para contratar, que esse era o elenco, e chegou um novo técnico e contratou um monte de jogador. Agora vamos ver como que vai ficar esse saldo negativo aí. Vamos esperar. A questão aí dos comentários dos jogadores de idade avançada do São Paulo, né? Tem muita gente que fala que conforme a idade do jogador, ele corre certo, né? Porque o jogador novo, ele corre errado, né? Então aí, vamos ver como é que vai ser o comportamento aí dessas contratações do São Paulo, se realmente se o jogador sabe correr certo nessa idade. O Fábio tem razão aí, viu, Dudu? Porque é muito jogador veterano junto. Você ter 1, 2 jogadores no time bem veteranos é uma coisa. Agora, você não vai conseguir colocar, por exemplo, Miranda, Daniel Alves, Éder e William no mesmo time. Posso fazer uma correção? O Daniel Alves, a gente esperava que ele fosse revezar alguns jogos. Ele participou praticamente de todos, né? É aí que eu quero falar, o Daniel Alves é mal compreendido. Positiva. Eu também acho. O Daniel Alves é um mal necessário para o São Paulo. Pode ser que ele esteja na posição errada? Pode, mas ninguém pode reclamar do Daniel Alves. Pode falar que ele está jogando mal? Pode, mas o Daniel Alves está sem receber dinheiro. Você não vê ele falando de dinheiro na televisão, nos Instagram da vida dele.
você não vê ele reclamando do clube, você não vê ele falando mal do clube. Ele pode ter lá batido o tantã, fazer as coisas dele, mas ele não vê. Ele vai e volta. Ele estava jogando mal nesses últimos jogos, mas ele é um cara que está sempre correndo atrás da bola. O Daniel Alves, não, para mim, eu não vejo ele com 38 anos, que ele vai fazer agora em março, maio, não lembro. Ele não é um jogador que se acomodou. Ele não é o que nem o Juliano está falando ali do Juan Fran Corrêa. Juan Fran, não sei nem porque trouxe. O Daniel Alves, não. O Daniel Alves, mesmo ele não jogando, não entregando o que a gente sempre achou que ia entregar, ele não foge do pau. Ele corre o jogo inteiro, ele vai de um box ao outro, ele tá na lateral, ele tá brigando. Vai muito do jogador, vai muito do DNA do cara, né, meu? Não tem como. É só você colocar. Sabe um exemplo maior? O exemplo maior no São Paulo disso é o Hernanes. O Hernanes é um craque. O Hernanes é um craque de bola. Deu muito pro São Paulo. Mais novo que o Daniel Alves, né? Então, só que o Hernanes não tá no mesmo ritmo dos caras, não adianta. Não tá no mesmo ritmo dos caras. O Daniel Alves tá. O Daniel Alves, com 38 anos, joga tranquilo. Agora, se você colocar o Hernanes junto com o Daniel Alves, a questão do físico é muito diferente. O São Paulo fica muito refém disso. Se colocar, eu não sei como que vão vir esses outros jogadores. Então, a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai estar Miranda, como é que vai estar o Éder, como é que vai estar Exatamente. Mas se a gente for analisar só pela idade, o que acontece? Hoje o futebol é muita molecada. Você vê o time do Palmeiras ali, a molecada tá atropelando. Então não tem mais aquela de tentar segurar a bola. Você tem um ou outro jogador experiente no time, beleza. Você põe o Daniel Alves, está correndo, acompanha ali e tal, mas não é, com tudo que esteja correndo, está correndo, não se discute isso. Mas não é a mesma coisa que um moleque de 20 anos, não adianta. Não adianta falar que não é. Mas o Grêmio mostrou. Até mesmo porque o Daniel Alves tem muito mais experiência. Não, então, mas o que ele suplanta, o que acontece? Ele é um pouquinho abaixo fisicamente e suplanta isso na técnica, é o que se espera. O jogador experiente, você não vai ter o mesmo físico, porém a técnica, a experiência vão compensar isso. Agora, se você ter 2 ou 3 ou 4 jogadores no mesmo time assim, você não consegue. Mas o Grêmio mostrou que isso é possível nas temporadas atrás, não nessa última, né? 2017, 2018, ele mostrou que com uma equipe veterana ele conseguiu. Mas não sei, os moleques corriam. Os moleques. Os moleques corriam. Dois, três moleques. Ô, Cacau, isso que você falou, tem um lance que você falou aqui atrás que eu vou me recordar, acho que não sei se foi São Paulo e Santos, que o Daniel Alves enfia uma bola e você fala assim, pela experiência que o Daniel Alves teve, ele colocou essa bola. Se é um moleque, não colocava. Esse é o exemplo que você está falando agora. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, isso. Sim. Ele faz o gol, é isso mesmo. Né? O que você acabou de falar. Quem sabe. E eu vou falar aqui, vocês nunca me ouviram criticar o Daniel Alves aqui. Eu nunca critiquei o Daniel Alves. É que a carga de responsabilidade acaba caindo sempre em cima dele, porque ser o jogador mais famoso, jogador experiente, o jogador super campeão, cai tudo sobre o Daniel Alves. E não é, isso é uma injustiça. Eu acho que a marrentice dele de não aceitar jogar também na lateral, ele é assim, ó, na minha visão, ele é um craque na lateral e é um jogador bom no meio de campo. Eu acho que a gente deveria pensar rápido, vocês que não participaram ainda para poder. Diga lá, Renato. Não, o Juliano tá de sacanagem aí, desde desejar o bem, agora nessa situação que ele tá tendo, uma pandemia, desejar saúde, amor. O cara quer desejar o Ganso no nosso time, tá tirando. Você tá tirando, Juliano. Ele tá falando o Ganso 2010, pô, ele tá sendo bonzinho, né, Pelo Juliano? amor de Deus. Vamos lá, então, aqui, ó. Rodar nosso Pensa Rápido, você que não participou ainda. Qual campeão mundial não se classificou para a Copa de 2018? Foi a Alemanha, Uruguai, Argentina ou a Itália? Basta responder então aqui qual campeão mundial não se classificou para a Copa de 2018. Alemanha, Uruguai, Argentina e Itália. Basta responder aqui para que daqui a pouquinho você participa do nosso sorteio, levando aí então 2 quibes e 2 esfirras à Casa do Líbano e também os suspiros rústicos lá da Que Seja Doce Suspiros. Diga lá, Cacau. Não, a dica aí essa seleção aí tem azul no uniforme. Aí você só elimina uma das 3 aí. Vamos lá, então. Opa, acertar aqui. Vamos lá rodar o nosso Pensa Rápido de hoje. Pensa Rápido de hoje também é
Eliminatórias da Copa, hein? Clima de Copa do Mundo já. Vamos ver se vai ter, não? Vamos ver como é que vai ser essa Copa no que vem, não? Lembrança do Boa, dia. Zé Ayrton. Boa, Zé Ayrton. Por isso que você é o mestre, Zé. Esse aí é o Zé Ayrton. É experiência, né, Zé? Que vale a correr certo, né, Zé? Tá aí a lembrança do dia. Quem corre é a bola. Vou rodar aqui. Jogador. Lembrança do dia, 27 de março de 2005. Temos aí eliminatórias da Copa 2006. Eita, timão que todo mundo esperava que ia fazer sucesso na Copa, não? Tá aí, Brasil e Peru. 1-0 Brasil, Cacau. O jogo pela eliminatória. Esse grande time do Brasil aí era cotado aí para ganhar bem do Peru, mas foi um jogo duro aí. Foi 1-0 só. Time recheado de craques aí. E pareceu talvez um prenúncio do que poderia acontecer na Copa do Mundo, né? Porque se esperava, por exemplo, nesse famoso jogo aí, quadrado mágico, né? Quadrado mágico, quarteto mágico, né? Mas aí chega para a Copa do Mundo, Ronaldo com 150 quilos, Adriano com 200, Ronaldinho mais na gandaia, que não, aí não vai mesmo. O Ronaldinho Gaúcho foi um baita de um craque, né, cara? A jogada que ele fazia, eu acho que eu nunca vi igual, cara. Sabe o que eu tenho judiação dessa seleção aí? Eu tenho dó porque, assim, se eles ganham, a gente estava discutindo hoje qual tinha sido melhor, a de 2002 ou essa. Porque esse time era muito superior. Muito superior. Sem dúvida que era essa. Tecnicamente, ele era muito melhor. Muito superior, muito melhor. O que aconteceu é o seguinte, que a maioria dos nossos craques, como o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, o Adriano, eles já estavam no auge. E eles tinham uma moral que eles conseguiam tudo. E a seleção foi na época que eles queriam vender tudo. Eles queriam ganhar tudo dinheiro com a seleção. E juntou a fome com a vontade de comer, meu amigo. Foi uma zona só, não teve planejamento, não teve pulso firme nessa seleção. Tinha que ter um treinador de pulso firme, alguém que falava que não estava vendendo. Essa era a judiação dessa equipe aí. Para mim, é uma das maiores decepções. Tudo bem, que eu vou falar uma coisa aqui, o nego vai falar assim, ô louco. Mas não estou comparando com as seleções de 82 e 86. Mas, para mim, também foi uma grande decepção depois da década de 80, essa seleção pela qualidade. Não que essa seja melhor de 82. Não estou comparando o Ronaldinho com o Falcão, com o Zico, ninguém. Mas é comparável, sim. É comparável. Não. É comparável. Eu estou comparando pelo fiasco, pela qualidade técnica que a gente tinha. E falo mais. O único jogador que fez a gente perder a Copa foi o Zidane. Para mim. Porque aquele time tinha muito. Para mim, aquele time tinha muito mais do que se doou, que fez. O Brasil não deu... As oitavas de final, Espanha e França, eu torci muito para a Espanha ganhar. Porque eu falei, se a França ganhar, vai dar trabalho para o Brasil. Porque aquela equipe da França é aquele esquema, né? Chega desacreditado, vai incorporando, vai crescendo. Zidane no time, meu amigo, junto com o Henry, é um risco desnecessário, né? Então, acho que se a Espanha tivesse passado, a história podia ter sido outra, né? E a famosa meia do Roberto Carlos, né? Não. Naquela Copa do Mundo, o Brasil fez uma partida mais ou menos. As outras foram ruins. Foi contra o Japão quando jogou o time reserva. Foi a melhor partida do Brasil quando jogou o time reserva. Eu não acho que foi tão ruim na Copa, não, Cacau. Foi ruim. Foi 1-0 na Croácia. 1-0 na Croácia Daí ganhou da Austrália de 2-0. Os caras gordos jogando contra uma toalha de mesa. Aí que tá. Aí que tá. Toalha de mesa da Croácia lá. Então, a toalha de cantina. Toalha de cantina. Mas daí pegou o segundo jogo contra a Austrália, ganhou no finalzinho, achou, foi 2-0, um dos gols foi do Fred, inclusive. Aí fez um jogo bom contra o Japão, já classificado, um jogão meio amistosão, Japão do Zico na época. Aí nas oitavas pegou a Nigéria. A Nigéria estava dominando o jogo. Gana, né? Gana. Desculpe, isso mesmo. Gana. Aí tava a sensação da Copa. O Ronaldo marcou um golaço lá e deu uma. Aí pegou a França, o Brasil não deu um chute no gol naquele jogo. Nenhum. Não, com a França foi reconhecível. Não deu um chute. Time que tinha. Uma correção. Aquele gol que você falou que o Ronaldo fez, acho que foi o 15º em Copas do Mundo, né? Que
nesse dia ele passou a ser o maior artilheiro das Copas. Passou, na época, sim. Isso. Que depois o Klinsmann passou ele agora em 2014 aqui no Brasil. Não é Klinsmann, Miller. Oh, meu Deus, foi. Não. Centroavante da Alemanha. Klose. Só que os gols do Klose, teve um contra o... primeiro contra a Arábia Saudita, lá ele marcou 5 num jogo. Esses gols, é discutível essa história de maior artilheiro, mas tudo bem. E aí o Brasil, esse Brasil aí que passou bem pelas eliminatórias, que classificou bem, o grande momento desse Brasil foi na Copa das Confederações, vitórias contra a Alemanha e contra a Argentina, de 4-1, a final da Copa das Confederações. Então, se projetou um grande futuro para essa seleção. Infelizmente, tudo isso que o Renato falou aí, de falta de comando, falta de compromisso dos jogadores, a forma como o Adriano e Ronaldo se apresentaram é um absurdo, apresentar para disputar uma Copa do Mundo. Acharam que só no talento iriam ganhar. Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. O Kaká já dava indícios o Juca Kfouri falava isso, que o Kaká tinha uma contusão muito séria, e na Copa ele não foi aquele Kaká que a gente esperava, né? Ainda se tentou uma coisa em Vegas, né? Antes de chegar na... Mas um ano depois ele é campeão. Concentração em Vegas, né? Não. O Kaká ainda se salvou depois. Sim. Mas assim, o Kaká não se apresentou nas condições que devia. Mas assim, aí tinha Juninho Pernambucano, foi bem na Copa, Zé Roberto foi bem na Copa, Gilberto, mas era reserva do Roberto Carlos. Junto com o Cicinho. Cicinho, reserva do Cafu. Né? Então era também uma seleção envelhecida. Passa um pouco por essa questão também, dos jogadores um pouco. A filosofia do Parreira, né? Ele não troca apesar o cara, de ótimos jogadores já rodados. Exatamente. Tá aí, então. Aí a lembrança do dia. Ali, por exemplo, essa semana a gente viu, Dudu, em 94, a gente comentou isso essa semana, O Roberto Carlos estava voando, o Parreira insistiu com o Branco. No fim, o Branco acabou marcando o gol contra a Holanda lá e que classificou o Brasil. Mas o lateral esquerdo melhor, o Roberto Carlos, estava voando no Palmeiras, acho que ele já tinha ido para o Palmeiras, não me lembro se estava no União São João ou no Palmeiras, mas estava voando, ele calcou com o Branco. Palmeiras. Então o Parreira tinha essa... assim, né? 93 foi campeão do Palmeiras. O Parreira tinha essa questão, ele morria com o jogador ali, podia estar mal, podia estar... E isso também é uma coisa meio dos técnicos, né? Se você for pensar, o Filipão é assim, todos são teimosos, o Tele Santana, né, foi assim. Tite é assim. 82, se você for pensar, vamos só dar uma recapituladinha. O Tele não ganhou a Copa de 82 com aquele timão. Trouxe tudo os caras de novo. Alguns sem condições de jogo. E trouxe os caras tudo para jogar em 86. Era um time bom ainda, mas poderia ter... 86 teve algumas novidades, né? Teve o Elzo, o Alemão, teve o Josimar, o Alemão, pouco Júlio se conhecia César, também, zagueiro. Né? O Júlio César pegou o lugar do Oscar, né? Do São Paulo, então... Eu acho que foi a maior decepção, o time que eu mais esperava que fosse ganhar de 2002 para cá, realmente foi a equipe 2006, né? Que a equipe 2010, poucos se esperava. A equipe 2014, aquele também, família, que não sabe nada que é futebol. E 2018, o Tite, lamentável, né? Lamentável. Então, eu acho que a próxima Copa também eu não espero muito, porque realmente continuar com o Tite na seleção nesse momento eu acho um absurdo. Bom, vamos lá então. O Dudu, só o Juliano está colocando aqui, né? Ele tem razão. A Copa que o Kaká jogou contra o Tite foi 2010, não 2006. Ele tem toda a razão aí. É que assim, quando acabou a Copa de 2006, teve esse comentário que ele estava machucado, tudo, mas a contusão mesmo séria dele foi 2010. Depois dali ele não rendeu mais o que ele sempre estava acostumado a render. E do jeito que 2010 foi uma Copa burocrática, eu acho que se o Brasil tivesse passado pela Holanda, ele tinha grande chance de ser campeão, viu? Grande chance. E o primeiro tempo do Brasil, a gente tá relembrando, né? O primeiro tempo do Brasil contra a Holanda foi a melhor partida do Brasil naquela Copa. Poderia ter feito 2-3-0, daí algumas falhas individuais ali. Também a gente falou do Barbosa hoje. Se culpa o Felipe Melo aquele jogo.
Não pode culpar o cara só. Ele teve os erros, Dudu, mas ele não perdeu o jogo sozinho. Se você for pensar, quem meteu a bola pro Robinho marcar o primeiro gol foi o Felipe Melo. Se ele não mete a bola, não sai o gol. Então também foi uma convocação discutível também, né? Discutível. Quem? Felipe Melo? Discutível. Felipe Melo? Lógico que não. Felipe Melo é um dos melhores volantes que teve na época. Não, foi discutível. Não que não seja. Quem que é o outro volante? Foi muito discutível contra 2010. Não, foi discutível. Discutível é que assim, ele não tinha essa unanimidade por causa do temperamento. E aí se aproveitou que ele falhou num dos gols, que o Júlio César também falhou, só que o Júlio César é o queridinho da torcida. O Júlio César é o queridinho da torcida, mas ele falhou. Ele sempre, o Galvão, melhor goleiro do mundo, melhor. Não é assim. Falhou. Quem falhou mais foi muito mais coisa que o Felipe Melo. Ele fica no gol, a bola pegava na mão dele, não desviava na cabeça do zagueiro, ele pegava aqui. Ele quis sair socando. Sai socando com o zagueiro do Brasil em cima, o Brasil na bola. Então se fala muito do... Se fala, eu não me lembro. Se fala muito do Felipe Melo nesse jogo e se dá uma culpa a ele porque ele foi expulso depois, que daí perde. Daí foi a coisa que eu recrimino dele, que é esse comportamento esquentadinho aí que não leva a nada. Foi um pacote, né? Foi o lance e foi a expulsão. Não, mas os palmeirenses adoram o Felipe Melo, tudo, mas essa questão dele aí é ridícula, na minha opinião. O jogador profissional não pode ter esse descontrole. Então, a convocação foi discutível justamente pelo temperamento, não pelo futebol, que ele é um grande jogador. Eu vi o Felipe Melo jogar pelo Palmeiras no campo, é impressionante o posicionamento, a forma como ele toca a bola, toda a bola passa no pé dele, não erra um passe, o cara é diferenciado. Porém, o temperamento dele prejudica em muito. Não erra passe, só erra pênalti em decisão. Não é assim, não. Vamos lá, vamos falar das eliminatórias europeias? Falando da eliminatória, já que nós tivemos a lembrança do dia eliminatória. Então agora vamos falar um pouquinho das eliminatórias europeias, que começou essa semana, né? Não tem muito destaque ainda, mas alguns resultados aí que chamam a atenção. O próprio empate hoje de Portugal, né? Fora de casa, com o jogador da Sérvia expulso. Então acabou sendo aí 2-2. Luxemburgo venceu a Irlanda por 1-0 hoje também. A Irlanda que venceu. Luxemburgo venceu lá na Irlanda aí, né? Fora de primeiro casa. Jogo, primeira vez na vida que eu escuto que o Luxemburgo ganhou um jogo de eliminação. Verdade, era o saco de pancada oficial lá, pô. O Pô Fechou ganhou lá na Irlanda hoje. Tem aí a República Tcheca empatando com a Bélgica em 1-1. A Bélgica também tá marcando toco, hein? Bielorrússia 4, Estônia 2, Holanda 2, Letônia 0, Noruega 0, Turquia 3, olha aí, hein? 3-0, Turquia fora de casa. Croácia 1, Chipre 0, Rússia 2, Eslovênia 1, Montenegro 4, Gibraltar 1. Essa é a segunda rodada, então, que complementa amanhã, né? Amanhã continue a segunda rodada das eliminatórias. Vocês acham que esse é um pouco antecipado aí, nesses jogos eliminatórios? Sinceramente, eu não sei se vai ter Copa ano que vem, viu? Eu ainda tenho dúvida, né? Mas os europeus se antecipam e eles planejam de um jeito que aparentemente é muito mais organizado que o nosso, né? Mas enfim, a gente não sabe também como que é lá. Mas enfim, começou as eliminatórias europeias e pelo jeito lá não tem ameaça de parar não, hein? Algum destaque para os jogos? A primeira vez, né, na rodada que vão ser 3, na data FIFA que vão ser 3, né? Até mesmo por isso que você acabou de falar, porque eles não sabem quando que vai ter a próxima data FIFA disponível, né? Tá marcado, mas com esse caos que o mundo vive, não sabemos o que vai dar. A Copa do Mundo... Você fala 3 rodadas em seguida? Foi quinta, né? Quarta e quinta, esse final de semana e no meio da semana, terça e quarta, eu acho. E depois volta só em setembro, é isso mesmo, né? Por quê? Porque o que acontece? Copa do Mundo, eu acho que é um pouco mais fácil do que a Olimpíada. Então, eu acho que se a Olimpíada vai ter esse ano com um público só do Japão e com jogadores, com atletas testados, eu acho que a Copa do Mundo, por enquanto, né, a gente não sabe como que é o italiano lá da FIFA, se ele vai mudar para mais 32 equipes, é muito mais fácil que 204 ou 208 países numa Olimpíada. Então, eu acho que a Copa do Mundo do ano que vem ainda vai ter. Mas, puxando aqui para a nossa eliminatória, eu acho que é difícil para a gente, pelo menos, começar a visualizar aí nos próximos meses. Na Europa,
é um pouco mais fácil, o deslocamento é mais curto, apesar da pandemia ainda estar existindo lá em alguns países, né? Mas vamos ver aí. O que me chamou atenção também, né? O Cacau falou do Luxemburgo, né? Mas teve alguns joguinhos aí interessantes que a gente pode ver, assim, alguns times ali. Será que é a última chance da Bélgica é mostrar algum poder, né? Eu não sei se a Bélgica vai conseguir mostrar alguma coisa aí nessa próxima. A França também ganhou apenas de 1-0 na primeira rodada. Eu não sei se vai dar trabalho, apesar do Mampé tá aí, tá vindo firme, né? O Mampé é o grande jogador hoje para mim, dos top 5 aí do Mundial. Vamos ver aí, eu não tenho muita expectativa. Se bem que, né, igual o Brasil, tem muito time que vem tropeçando na eliminatória, chega na Copa do Mundo é outra coisa. E, para mim, é a última oportunidade do Cristiano Ronaldo de, pelo menos, chegar numa final de Copa do Mundo, né? Eu acho que com esse time de Portugal não chega em nenhum lugar. Desculpa, Miguel, desculpa. Nada contra. Talvez seja a última Copa também, da dupla, já tomei um xingo da minha mulher aqui. De Bruyne e Lukaku, talvez seja a última oportunidade também. Também. Essa geração belga aí que ganhou bastante nas categorias menores, né? Nas categorias menores, não, assim, chegou numa semifinal de Copa, né? Eliminou o Brasil, né? Mas se esperava um pouquinho mais da Bélgica, que na verdade teve um pouco de azar no cruzamento, né? A final talvez seria Bélgica e França da última Copa, aí seria a mais justa, né? Que acabaram se encontrando na semifinal, na minha opinião. Quanto à questão da Copa ser realizada ou não, de qualquer forma tem que ser feito, as eliminatórias têm que ser jogadas. Se vai ser o ano que vem, vai ser no outro, ou quando vai ser, a gente não sabe, né? Mas eu acredito que na Europa me parece que a questão do futebol está sendo tratada diferente do que aqui no Brasil, né? Os jogos estão servindo, o protocolo está sendo cumprido, não para o futebol lá. Teve tantos problemas quanto aqui, só que o futebol lá não parou. E a gente não vê, pelo menos não é divulgado, casos muito graves de surto de Covid e de coisas assim. Então, acredito. Só que uma Copa do Mundo envolve todos os continentes. Aqui na América do Sul, vai saber quando que vai ter eliminatório. O brasileiro, e assim, primeiro, os europeus não deixam os jogadores... Os times europeus não permitem que os jogadores brasileiros venham para disputar as eliminatórias aqui. Por quê? Se eles ficarem aqui, eles vão ter que ficar 14 dias confinados num hotel para daí poder sair e poder jogar. E que clube que paga um salário astronômico vai permitir isso? Não vai. Então, isso aí que talvez seja... A eliminatória europeia vai seguir normalmente, vão ter os classificados. Se a Copa for o ano que vem, beleza. Eu acredito que a Copa lá... A Olimpíada vai ser um parâmetro para a Copa do Mundo, né? Vai ser se der para realizar a Olimpíada, com certeza vai dar para realizar a Copa, né? Vai para um país, o Catar, onde as distâncias são pequenas, né? Numa cidade lá tem 7 estádios, então é tipo uma bolha. É tipo uma bolha, os times vão ficar numa bolha, como a NBA. Alguém colocou aí nos comentários, né? Que a Copa do Mundo, estilo bolha. Lá no Catar é muito mais fácil, talvez, até que na Europa, né? E que seja numa bolha. O evento em si, a Copa do Mundo, o evento, eu acredito que seja tranquilo para realizar. O grande problema são as eliminatórias, principalmente a Sul-Americana, porque as pessoas têm que vir da Europa aqui para a América do Sul, e isso é o que mais se pede para não fazer no mundo hoje. Sabe o que vai acontecer? Se for o mesmo rigor do Mundial, assim, é muito seguro, né? Porque no Mundial, você viu, os caras tinham que ficar isolados 2 semanas no hotel antes de qualquer coisa. Inclusive com o público. Né? Então, mas imagine o grande problema está sendo quando que vai ser liberado para o jogador que atua na Europa poder disputar a eliminatória aqui na América do Sul. Vai ser muito difícil. Esse aí talvez seja o grande problema. Sabe o que vai acontecer? Se não for liberado, sabe o que vai acontecer? Só com o jogador que atua no Brasil. Jogador daqui, provavelmente vai se chegar a essa conclusão. Eu acho que a Conmebol deveria utilizar uma competição só, ou Copa América, classificando para a Copa do Mundo, ou fazer só eliminatórias, né? Porque não vai ser viável você fazer Copa América e eliminatórias da Copa nessa situação, né? Então, acredito que a Conmebol deveria
É questão Deveria comercial fazer aí, a Copa América com classificação para a Copa, né? Seria Mas mais não- viável. Nunca vão fazer isso. Mas nunca Nunca. vão primeiro porque o critério desportivo fica prejudicado, porque daí são chaves, é meio. Não tem. É numa Porque antigamente sede. a eliminatória era por grupo, né? Não era Era todo por mundo com grupo, todo mas mundo. daí tinha jogo turno e retorno. Não, mas tinha turno e retorno dentro do grupo. Agora não, é uma Sim. série. Por exemplo, o Brasil cedia a Copa América. O Brasil leva vantagem, vai jogar todos os jogos em casa, ou Argentina, ou Colômbia, ou Chile, sei lá quem. Então, o critério desportivo fica complicado. Né? Talvez fosse melhor, né, voltar esse sistema de grupos eliminatório ser mais enxuta. Esse negócio de Sim, turno e sim. retorno no momento atual, só que já começou, não dá para mudar mais. O Brasil já tem 4 vitórias, a gente não lembra, o Brasil tem 4 vitórias já, o Brasil está disparado Verdade, nem lembra. na frente. A gente nem lembra mais disso, mas já começou, não vai mudar. Isso não vai mudar. Né? É um sonho, talvez, mas... Vamos rodar mais uma vez o Pensa Rápido, antes da gente tocar no assunto, inclusive, que a Aline comentou, que estava na nossa pauta, sobre a mudança da questão dos técnicos. Então, nosso Pensa Rápido, você que não participou ainda, tem mais uma chance. Basta digitar aqui nos comentários do Facebook. Qual campeão mundial não se classificou para a Copa 2018? Foi a Alemanha? Foi o Uruguai? Foi a Argentina ou foi a Itália? Responda aqui nos comentários para que daqui a pouquinho você participe do nosso sorteio, concorrendo aí 2 esfirras, 2 quibes lá da Casa do Líbano e também os deliciosos suspiros rústicos do Que Seja Doce Suspiros. Tem um comentário aqui do Carlos Rossi. Os times europeus não vão liberar atletas, é isso que a gente está... É que não é só a imagem, né? É complicado. Não é a imagem, é a forma como a pandemia é colocada aqui, ó, questão política que se... Não é mais uma questão de saúde, é questão política. Então, os caras não são tontos também, eles sabem o que está acontecendo aqui. A imagem que passa é que é uma zona aqui que o nego vai vir aqui e vai pegar Covid. Essa é a imagem que passa. Que não tem proteção nenhuma. Saiu uma regra essa semana, não sei se é regra, decreto, não sei como é que chama aí no meio esportivo, mas enfim, deliberação, né? Na qual o time só vai poder demitir uma vez o técnico durante esse ano, né? Então, por exemplo, ele demitiu o técnico, contratou outro, demitiu de novo, ele vai ter que pegar alguém do clube, da categoria de base, sei lá, aspirante, para assumir até o final do ano, né? Ele pode demitir quantos ele quiser. Ele só não pode vai contratar poder um. contratar, né? Se ele demitir 2 vezes, ele não vai poder contratar 2, ele vai contratar um. Se ele demitir de novo, ele só vai poder utilizar o que ele tem na casa. Então, até abriu-se aí os comentários, né? Já contratam os titulares de reserva, deixa 5 técnicos aí na fila, vai mandando embora e vai assumindo, né? Mas a gente sabe que não vai acontecer isso. Mas é uma mudança meio que radical aí para o padrão do futebol brasileiro, né? Por quê? É assim. Não, porque nunca foi assim. Não, mas nunca foi assim porque a nossa cultura é ridícula de mas mandar o que eu tô falando, é uma mudança embora. radical, é um comportamento dos clubes, vão ter que se adaptar a nova regra, isso que eu tô dizendo, é uma mudança polêmica, radical. Mas olha, 2 questões que eu achei interessantes. Se essa regra tivesse valendo, dos 20 clubes, 16 estavam dentro. Então, não é. Talvez a gente tenha uma. Do ano passado, dos 20, 16 estavam dentro. 16 clubes não demitiram 2 vezes o treinador, ou se demitiram, aproveitaram da base. Então, só talvez os times rebaixados ali que mudaram mais de 2 vezes. Então, não é uma coisa tão radical. E outra coisa que eu acho que é o mais importante: os próprios técnicos não são a favor dessa regra. Não são a favor. Porque daí, o que acontece? Perde-se a oportunidade do cara que está fora do mercado, com esse monte de demissão, de coisa, o cara está sempre arrumando seu lugarzinho, vai para ali, vai para cá, não sei o quê. O Luxemburgo foi o primeiro que abriu a boca. O Luxemburgo foi o primeiro que já detonou. Por quê? Mas exatamente por isso. E se o cara pede demissão, não entra nessa conta daí? Entra, não pode pedir. Ele também só pode pedir demissão de um time só, o treinador. Ele também tem treinador, pra ele, então? Demissão, daí vai pro outro só. É isso. E ele não posso, se eu for eu tô no São Paulo, pedir demissão. Se eu for pro Corinthians, não posso pedir demissão. Só que é o seguinte, Cacau, eu concordo com você. Se você pedir demissão, você fica sem time o ano inteiro. Não, você pode ir uma vez. Uma vez. Uma vez só. A segunda. Você não pode, pedir demissão a segunda vez, você não pode assumir outro time da Série A. Não pode assumir, tá. Deixa eu falar uma coisa, Cacau, concordo com você.
Só que como o Luxemburgo, ele só tá pensando nele. Ah, eu fui mandado embora, eu não vou para outro clube. Azar o seu, meu amigo. Se você não tá sendo um bom treinador, você não tá fazendo um belo trabalho, você não vai ser demitido. Se você tá sendo um bom treinador, você não vai ser... Depende, fazer um bom trabalho e foi demitido. Mas aí é outra coisa. É exatamente por esse É o ponto de vista de cada clube, né? Mas exatamente por isso que eles estão mudando isso. Pela cultura nossa de sempre achar que o treinador é o errado. E nós sabemos que o treinador, nem na maioria dos casos, é errado. Esse que é o grande lance. A gente achava que o Luxemburgo era errado no Palmeiras? Eu achava. Lógico que é. Eu também Lógico que é. O Palmeiras está jogando muito melhor com o Cebolinha, com o Abel, com muito mais. E ele brigou com o elenco inteiro. Ele continuou sendo líder da Libertadores, ser campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, só não chegou mais próximo do brasileiro porque teve muitos jogos seguidos, porque o Palmeiras ganharia do Botafogo, ganharia de vários, ganharia do São Paulo, fácil. Isso é excelente o que aconteceu para mudar a cabeça dos treinadores, da diretoria arcaica que nós temos. Outro dia, uns 2 ou 3 finais de semana atrás, o Miguel me perguntou sobre gestão. Exatamente isso foi o ponto da gestão. Esse é o ponto da gestão, de você saber, de trazer um jogador A, B ou C de acordo com o modelo de jogo do seu equipe. Trazer um treinador de acordo com o que você pensa. Não adianta você levar, vou pegar aqui um treinador, o Carille, para treinar o Barcelona, que nunca vai jogar. Para treinar o Manchester City, nunca vai jogar. Para treinar o Bayern, nunca vai dar. Porque o DNA do Carille não é o DNA desses 3 times. Não adianta eu trazer o Parreira para treinar aquela seleção lá de 2006 que só tinha craque, que precisava ter um gancho, se não pôr a qualidade, a gestão em cima. Eu acho que está certinho, tem que mudar essa cultura nossa aqui no país de mandar o treinador embora, só que também tem aquele lado. Muda a gestão do clube, mas tem que mudar a postura do treinador. O treinador também tem que mudar. Não é só culpar o diretor que manda o treinador embora, porque muitas vezes o treinador é mandado embora porque o Cacau falou, briga com o elenco inteiro, é egocêntrico, só quer chamar atenção para ele. O Renato Gaúcho é um exemplo. Quando ganha, ele ganhou. Quando perde, perde o time. Então tem que tomar cuidado com isso também. Eu tendia a concordar que foi uma medida importante. A hora que eu vi que de 20 clubes, 16 já estavam assim, eu acho que é indiferente, é uma política. Eu acho que fecha, calma. Não é no campeonato, é anual. Não, no Campeonato Brasileiro. Pelo que eu entendi, é no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro? Não é na temporada? Campeonato Brasileiro, não é na temporada, é no Campeonato Brasileiro. Como que você vai controlar o Campeonato Paulista? É diferente do Pernambucano, do Carioca, mas só que o BID aparece na CBF, né? CBF. Para você ser vinculado num clube, você começa na CBF. Eu sei, Renato, mas o que foi falado é no Campeonato Brasileiro, mesmo porque a temporada já começou. E já teve treinador demitido, não pode mudar a regra no meio. É antes de começar o Campeonato Brasileiro. É no Campeonato Brasileiro o problema, a regra. Eu acho que lá não vai ultrapassar, não, cara. Eu até tendia. Só que o que você está fazendo, isso aí, talvez os técnicos julguem inconstitucional, porque você tá fechando o mercado para técnico. Você vai estar fechando o mercado para técnico. Vai surgir uma outra questão. Você quer, vamos supor, o Luxemburgo no Palmeiras. Chega num momento insustentável, a diretoria quer mandar ele embora. E ele também não está contente ali no cargo, mas quer que a diretoria mande e não quer pedir a conta. Se chega em um acordo financeiro, tá? Ele fala que está sendo demitido. Eu estou falando do Luxemburgo, pode ser qualquer um. Ele fala que está sendo demitido para o Palmeiras ou qualquer outro clube poder contratar um outro treinador e recebe uma compensação financeira por isso. Isso aí vai acontecer também. Se o time precisar contratar outro técnico, ele vai dar um jeito. Infelizmente, é o jeitinho brasileiro, infelizmente, e fecha o mercado para o treinador. A hora que você só pode contratar. A mesma coisa que você fala assim, você só pode contratar X jogadores. Você fecha o mercado. Para os treinadores que são os mais interessados, você é treinador, você tem uma visão. Mas os treinadores, na sua grande maioria, talvez não os de ponta. O Renato Gaúcho, para ele, porque ele tem mercado.
E outra, ele foi tá mandado 4 embora anos do no Grêmio. Grêmio. 4 anos no Grêmio, ele tem mercado. Falar o que falar, nunca foi mandado embora. Exatamente. O Jorge Jesus, por exemplo, mesma coisa. O Rogério Ceni, mesma coisa. Agora, o Anderson Moreira, Guto Ferreira. Aí o Guto Ferreira está no Ceará, de repente o Palmeiras vem com uma proposta para ele. E sabe o que pode acontecer Não pode pegar? Ele, não, Renato, não vai mudar planejamento, cara. Não vai mudar planejamento. Não vai. Acho que vai. Não vai mudar. Ah, por que vai? Não vai mudar. Porque você vai começar a contratar melhor, Cacau. Você vai pegar e falar assim, o Goiás contratou 4 treinadores no campeonato. O Bragantino, para chegar no Barbieri, contratou 3. O Sport quase caiu, contratou 3. É isso que eles estão querendo fazer. O Bragantino contratou 2. Quem que é o Bragantino? Está dentro, são 4. Os 2 do Bragantino. Um começou o campeonato, eu não me recordo o nome, depois já veio o Barbieri. O outro foi do Campeonato Paulista. Só em cima disso que você falou, Cacau, por exemplo... Ele era o Felipe Conceição, ele saiu na 6ª rodada. E entrou o Barbieri. Eu acho que depois antes do Barbieri foi outro. Você contratou o segundo técnico, ele não combinou com o seu time. Você não tem um cara bom na base. E aí, o que você faz? É aí que tá. Planejamento, sabe? gente, é isso que eu tô falando. Não existe planejamento. Não existe. Se você não tem um treinador bom da base, você vai contratar um melhor da base, Dudu. Você não pode. Se você não confia no da base. Você tem um time não tem dinheiro para contratar o melhor da base. Não é utopia. O São Paulo tá fazendo um negócio agora com o Alex. Tá investindo num treinador novo, que fez trabalho na UEFA, tem a licença da UEFA, tem a licença da CBF e vai apostar no jogador, no treinador do Sub-20. Se vai render ou não, é outros 500. Mas ele está fazendo um planejamento a longo prazo. Ele está com o supervisor que foi o tricampeão do mundo, do brasileiro. Tá lá, ó, Alex, vamos dar toda a estrutura para você, toda a base, tudo o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Se daqui 10 anos, 5 anos não der certo, errou. Mas e se der certo? Bom, no ano que vem, o São Paulo demitiu o treinador, não pode. Quem vai? Vamos ter do Sub-20. Ele está preparado? Ah, está no caminho. Beleza. Agora, você contrata qualquer Zé Ruela para treinar o Sub-17, o Sub-18, o Sub-20, sem saber o que um dia ele pode assumir o time titular, que planejamento de carreira você tem nesse clube? Não, mas isso é uma outra questão. Nunca conseguiu com um cara da base no time principal. Tem que mudar agora o pensamento. Os times nunca conseguiram assumir o time principal. Sempre foi ruim. Os times estão procurando para o seu time principal. O seu time principal, os times hoje, estão procurando treinador fora e às vezes ilustre desconhecido. E como que vai pensar que na base você vai trazer um cara fodido? Por isso não que existe com essa isso, mudança tem que mudar o pensamento. Com essa mudança tem que mudar o jeito de pensar. Não vai ser isso que vai mudar. Não vai ser isso que vai mudar. Por isso que vai ser sempre 7-1. Outra coisa também. Por que o Luxemburgo é contra isso aí? Vou falar, e os outros treinadores também vão ser contra. Porque o Luxemburgo assume o Palmeiras, a hora que o Palmeiras manda ele embora, certo? Ele vai receber o salário do Palmeiras. Entendeu? Daí vai pro Vasco, teoricamente, vai receber do Vasco também. Tá com 2, 3 salarinhos na mão ali. Vai acabar isso. Nesse sentido... O Carlos falou. Aí, o Carlos acabou de comentar. Exatamente isso. Aí o cara tá tirando essa. E não vai mudar o planejamento. Se fosse para mudar o planejamento, eu concordo plenamente com você, mas não vai mudar. Cacau, mas sabe o que é o problema? Aí vem o senhor Luxemburgo numa segunda-feira na Globo ou em qualquer outro canal esportivo e mete o pau, porque não muda o jeito da cultura, porque o brasileiro é isso, porque o dirigente é aquilo, porque o dirigente não sabe, tem que mandar o treinador embora. Agora, na hora de ficar, o Thiago Nunes está recebendo do Corinthians até agora. Então. Tem uma piadinha no Sul que ai, caramba, puta, eu odeio esquecer o nome dele. O treinador lá, o do bigodinho, o moreninho, que treinou o Inter, ele recebe até hoje dinheiro do Juventude, do Grêmio e do Inter. Então, o cara vive disso hoje. Por quê? Porque o Nico só passa todo ano no mesmo time. Não pode ter isso. Não vai mudar isso. Não vai mudar isso. Não vai mudar. Porque o cara vai ser forjado a demissão, vai ser tudo por baixo do pano. Não muda o planejamento, porque o que tem que mudar? A cabeça. Lembrei o nome, Celso Rotti. A cabeça dos dirigentes não muda. Não muda. O cara fala, eu faço isso faz 20 anos, eu faço isso, e não muda. Se fosse para mudar, o que está mudando a cultura que eu acho legal? Por exemplo, o Inter ir buscar lá o técnico lá do
Del Valle. São Paulo buscar o Crespo. O Santos apostar no argentino. Palmeiras ter apostado no Abel. Isso que está de diferente. Isso é mudança de cultura, porque você não traz o cara aqui para ficar 2, 3 meses. Você traz o cara para dar certo. Só que o Santos apostou no Gesualdo lá. Olha o absurdo que foi isso. O Flamengo apostou no Domenech. Tá caindo o mundo aqui. O Flamengo apostou no Domenech. O que acontece? A hora que eu tenho informação que dos 20 clubes, 16 já cumpriram essa regra, eu vejo que não muda nada. Os caras não vão mudar o planejamento, porque não. O Flamengo vai mudar o planejamento dele porque mudou essa regra? Não. Cumpriram a regra, Cacau. Só se o cara tem azar de contratar 2 técnicos. Não tinha essa regra. Não vai, né? Não tinha regra, mas você vê como que é. Não tinha regra e o clube cumpriu. Se já existisse, o clube cumpriu. Ele não, então a regra não vai atingir ele. Você acha que o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, vai contratar hoje? Ele contrata um técnico para demitir o cara? Não contrata o cara para dar certo. Não tem um clube que vai falar. Planejamento nem sempre funciona. Quem diria que o Thiago Nunes ia ser um fiasco no Corinthians? Exatamente. Mas lógico, na sua vida pessoal, você planeja um monte de coisa e muitas vezes não tem certo. Futebol é diferente, cara. Mas você tem que planejar, gente. Mas tem que planejar. Não planejou o Thiago Nunes? Não contratou um ano antes? O São Paulo hoje. Contratou em dezembro. Contratou sim. Contratou no final, em novembro. Tinha 6 ou 7 jogos ainda do campeonato. Que poderia Vamos lá para o nosso sorteio antes que cai tudo aqui. Como diz o Carlos, aí não precisava nem lockdown, né? Só tempestade e já deixa todo mundo preso em casa. Vamos lá, então, fazer o sorteio, nossa resposta do Pensa Rápido. Você que participou aqui, participe aí acompanhando a resposta. Daqui a pouquinho o sorteio. A resposta, então, é a equipe da Itália. A Itália que ficou fora aí da última Copa do Mundo, né? Por decepção de muita gente aí, né? A Itália não se classificou para a Copa 2018. Então tá aí a resposta do nosso Pensa Rápido. Vamos lá fazer o sorteio? Para quem gosta de futebol, a Itália fora de uma Copa do Mundo é muito triste, né? Né? A Holanda ficou fora também, né? Apesar de não ser campeão mundial. Mas a Holanda, sim, tem uma certa tradição, porém não é... Né? A Itália já tem um peso maior, né? Você vê o campeonato holandês, ninguém assiste, né? O campeonato holandês serve para ver... Só conheço o PSV e o Eindhoven, cara, o resto... E o Ajax. O Ajax que é filial do São Paulo. O Ajax é filial do São Paulo lá na Europa. É verdade. Vamos lá, então. Agora, então, vamos para as delícias. Vamos ver aqui, então, só confirmar o telefone. Vamos sortear aqui os deliciosos suspiros rústicos. Aquele que sua avó fazia, hein? Suspiros rústicos originais da Gisele, lá do Que Seja Doce Suspiros. Basta acompanhar as publicações no Instagram. Você tem todo o cardápio lá da Gisele, as novidades, os suspiros especiais de Páscoa. Entre em contato lá com a Gisele, 9978-9918. 9978-9918. Então tá aqui o sorteado. Opa, vai cair aqui, né? Sorteado, então, Que Seja Doce Suspiros. Ah, não. Tricampeão. Tá aí o Carlos Rossi. Carlos Rossi é o tricampeão, hein? Carlos, obrigado pela participação. Entre em contato aí com a Gisele, Que Seja Doce Suspiros. 997189918. 997189918. É modelo, não sei se é modelo que fala ou não, mas é modelo diferente da semana passada, hein, Carlos? Então vale a pena entrar em contato com a Gisele o quanto antes aí para você combinar a retirada pelo telefone 997189918. Vamos lá, então? Não dá para rejeitar um suspiro não, hein, Carlos? Vamos lá agora, 2 quibes e 2 esfirras fechadas de carne. 2 quibes de carne, 2 esfirras fechadas de carne. Lá do Zé Abdala, do 99707-2120. 99707-2120. A Casa do Líbano. Você faz sua encomenda, combina lá a forma nesse fim de semana, inclusive, está tendo lá, né, a forma delivery, né? Basta entrar em contato com a Casa do Líbano, 99707-2120. Tem as publicações no Instagram também, tem o WhatsApp, né? Para que você participe aí e saboreie as delícias. Ezequiel levou
as delícias aí da Casa do Líbano, Ezequiel. Parabéns, Ezequiel. Basta estar em contato lá com a Casa do Líbano, 997072120. Vamos lá, então, as considerações finais. Guarulhos, acho que não tem lockdown, né, o fim de semana, né, Ezequiel? Vamos ver para quem o Ezequiel vai passar as delícias, hein, Ezequiel? Se quiser passar para mim, eu agradeço, viu, Ezequiel? Olha lá, ó. Tem candidato, hein, Ezequiel? Vamos lá, então, as considerações finais. O Rafael, lembrando aí que não conseguiu voltar aí no contato, tá sem energia. Então ele ficou fora hoje do programa. Semana que vem tá de volta, né? Vamos ver como é que vai estar o tempo no próximo sábado, no próximo final de semana. Vamos lá, então? Renato Moral, suas considerações finais, Renato. Um acontecimento que antigamente aconteceu um amistoso entre o Real Madrid e a Portuguesa do Rio, desculpa. Eles tentam alinhar um amistoso aí para os 100 anos da Portuguesa do Rio de Janeiro, o ano centenário, e que esse amistoso aconteceu dia 4 de setembro de 1969. A Portuguesa, num amistoso internacional, foi até Madrid, ganhou o jogo do tricampeão espanhol da época com um time galáctico, e eles estão tentando fazer esse amistoso aí depois de 100 anos, depois de alguns anos, né, para comemorar os 100 anos da Portuguesa do Rio. E essa semana o presidente do Real Madrid, o vice-presidente do Real Madrid, o seu Emílio Butragueño, liga para o presidente da Portuguesa do Rio para tentar viabilizar e falar que ainda faltam 3 anos para a comemoração dos 100 anos do centenário da Portuguesa e que eles estão tentando viabilizar. E é muito bacana, né? Porque é um time que não é muito conhecido no nosso meio, aí, a Portuguesa do Rio. Quando eu vi, eu achei que era Portuguesa Santista. Mas é bem bacana. Aí, quem sabe, a gente vê um amistoso entre uma equipe que não figura entre o cenário nacional nosso e o contra o Real Madrid, né? Seria bacana a gente ver. Apesar de que a gente pode ser que tenha uma goleada expressiva, mas é legal a gente ver a história sendo passada novamente aí. Quem sabe um dia. Um abraço, um bom sábado a todos. Saúde e paz aí para todo mundo. Cacau, Dudu e quem acompanha a gente na live. Boa semana. Cacau Arbex, suas considerações finais, Cacau. Não, muito legal sempre falar sobre futebol. Gostaria de agradecer todo mundo que participou aí. O nosso chat bombou aí, os comentários muito pertinentes, né? Ajudaram bastante a gente aí a fazer o programa. E o legal, né? A gente tem opiniões diferentes, né? Cada um defende seu ponto de vista. Legal isso, né? O debate sempre em alto nível, né? O pessoal se manifestando também. Eu acho muito, muito bacana isso. Fica o convite aqui, gente. Na próxima terça-feira, aliás, só nessa terça, eu entrevistei o Juari, né? Juari, grande ex-jogador do Santos Futebol Clube, no Instagram, no meu programa no Instagram. E um detalhe, o Juari marcou um gol do primeiro título do Porto na Copa dos Campeões, atual Champions League. Né? Era uma coisa que muita gente não sabia, né? E essa semana quem tiver a oportunidade de ver isso aí, esse gol do Juari foi um dos gols mais importantes da história do Porto de Portugal. Na próxima terça, fica o convite, acho que vai ser uma live muito legal, sabe? Nós vamos entrevistar um empresário botucatuense aqui, o Carlinhos Romagnoli. Tem muita história no futebol, muita história com artistas, com jogadores de futebol. Fica o convite para a próxima terça-feira, às 19 horas, no Instagram, no Conversa com Cacau. Só acessar o @CacauRebex no Instagram. Última questão a gente falou pouco aí da paralisação dos campeonatos, né? Eu concordo com tudo, que é um absurdo você ficar mandando jogo no Rio de Janeiro. E eu assim, peço encarecidamente para que, já que é para parar, vamos parar tudo e acabar com esse risco que todo mundo está correndo aí. Se é esse a questão, vamos deixar um pouquinho do lado a questão política e vamos pensar um pouquinho mais nas vidas. E se for para ter jogo, que seja cada um no seu campo. Se for para ter jogo, é cada um no seu campo. Esse negócio de ficar mandando jogador para tudo quanto é lado aí não está certo. Não está certo, sem necessidade. Então, fica essa mensagem aí. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Fiquem em casa, agora não dá para sair mesmo, essa chuva aí não dá para ninguém sair de casa. Grande abraço, um ótimo final de semana para todos. Só um detalhinho ali, ó, que o Zetão falou, por que não joga no CT? Porque não é interesse, Zetão.
Porque não é interesse deles, entendeu? O Real Madrid joga lá no CT desde o início da pandemia. Por quê? Porque está reformando o estádio. Isso é planejamento. Fazendo uma coisa lá na frente ganhar. Muito obrigado a todos vocês que participaram aí do nosso programa de hoje, bem legal, bem participativo. Todo mundo conversando aí no chat, passando sua resenha, sua cornetada, enfim, é para isso que a gente faz o programa, para você, espectador, e nossos amigos aí do Debate Futebol Forever. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo. Sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser, às 6 da tarde. Obrigado, Cacau, obrigado, Renato, e obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Fé na vida e pau na crise. Tchau.